Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou somente Atos, né? Capítulo 1. Glória a Deus. Estamos felizes, né? Hoje o dia da nossa congregação está conosco. Amém? Deus abençoe. Está conosco também a irmã Leila. Cadê ela? Viu a irmã Leila aí? Isso, ela voltou. Também está conosco uma irmã ali atrás da nossa irmã Magda, não lembro o nome dela. Verônica aí, seja muito bem-vinda, amém? Em nome de Jesus. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, ouvimos aqui um testemunho glorioso da nossa irmã Antônia. Irmã Antônia, dá um glória a Deus aí. Isso. Domingo nós vamos estar apresentando ela aqui em nome de Jesus. Mais nova, um membro aí. Ela deu um testemunho glorioso. Ela contou aqui na terça-feira que ela estava passando mal há alguns dias e foi verificar a glicose dela, estava mais de 500. Não é isso, irmã Antônia? Mais de 500, né? Passando mal, fez tratamento com insulina e nada de melhorar, continuou passando mal. E ela estava em casa, ela mora aqui pertinho, nunca tinha vindo aqui na igreja, e Deus colocou no coração dela para ela vir aqui na igreja. Foi na consagração, e ela veio na consagração, e na hora da oração aqui ela ficou curada. Você pode glorificar o nome do Senhor? Graças a Deus. Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós estamos aí vivendo um trimestre glorioso, né, irmãos? Ministrações sobre avivamento. E desde o ano passado, né, Deus tem falado muito conosco. Na verdade, eu entendi tudo que Deus está fazendo nessa aula de domingo passado. Deus está nos preparando para uma grande inauguração. Amém? Assim como foi no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo, o Senhor contemplou o tabernáculo com a glória de Deus. Foi assim na inauguração do templo de Salomão, Deus inaugurou com a glória de Deus. Foi assim na inauguração da igreja, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, Deus inaugurou com a glória de Deus. E Deus tem falado aos nossos corações que Deus vai inaugurar neste ano muitos templos cheios do Espírito Santo. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Aleluia! Irmã Magda, se prepare, porque este ano é o teu ano, é o ano da tua virada. Se prepara, porque este ano será ano de inauguração de muitos templos espirituais. Mas tudo tem uma preparação. Se o Daniel estava aqui ministrando a aula domingo e falando, irmão, sobre o tabernáculo, cada detalhe. Prepara o candelabro, prepara a cortina. Eu estava ouvindo, realmente Deus é minucioso, né? Prepara a arca, prepara a cerca, prepara. Irmãos, e houve muitas preparações, e o crente quer receber sem preparação nenhuma. Então, repita comigo: Deus está me preparando. Mas quando a glória vier, oh, aleluia! Então esteja preparado, irmãos. Porque a pior coisa, irmãos, é um crente despreparado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós abrimos o livro de Atos, irmão, nós ficamos maravilhados. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer mudar de vida espiritual, irmãos, leia Atos dos Apóstolos. É impossível alguém que lê o livro de Atos e permanece na mesma coisa, na mesmice. Todas as vezes que nós lemos Atos dos Apóstolos, somos impulsionados a orar. Somos impulsionados a buscar os dons espirituais. Quem está comigo nesta palavra? Quem sente a mesma coisa? Aleluia! Então, nós sabemos que o evangelista Lucas, né, ele tem 2 livros oficiais, né, escritos no canon bíblico, né, que é o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o nome do próprio autor, e o livro de Atos, né,
O evangelista Lucas foi aquele que deu realmente uma ênfase ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que no Evangelho segundo escreveu Lucas, no livro de Atos, logo no início, ele vai direcionar o seu espírito para um homem chamado Teófilo, né? Ele, no capítulo 1, primeiro versículo de Atos, vai dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Alguns, né, só a título de curiosidade, mas isso não é relevante para a mensagem em pauta, a mensagem de hoje, mas a título de curiosidade, alguns teólogos entendem, né, pelo nome de Teófilo, né, segundo a língua grega, quer dizer Teófilos, e o nome quer dizer querido ou amigo de Deus. Alguns entendem que não é uma pessoa. Paulo está escrevendo, Lucas está escrevendo para um nome, para uma pessoa, está escrevendo para um grupo de cristãos, de amigos de Deus, né, de queridos de Deus. Está usando aqui apenas uma tipologia, mas não é isso que a evidência do escrito de Lucas, né, nós entendemos, e a maioria dos intérpretes, de teólogos, entendem que realmente teólogo foi uma pessoa de grande eminência, grande importância. No livro do Evangelho segundo Lucas, Lucas vai falar, né, vai tratar ele com pronomes de tratamento de excelentíssimo, de excelente. Então entende-se que Teófilo é alguém da alta corte, poderia ser um oficial romano, enfim, alguém que precisava ouvir e saber sobre aquilo que Jesus não somente ensinou, mas também que praticou. Coisa linda quando nós vemos no livro de Atos, né, Lucas se referindo dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus ensinava e fazia, fazia e ensinava, ensinava e fazia, fazia e ensinava. Quem está entendendo? Ensinava, vou repetir para você entender e glorificar o Senhor. Ensinava e fazia, ou seja, ensinava e praticava, ensinava e dava exemplo, ensinava e fazia, fazia e ensinava. Esse é o nosso exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque existem alguns itinerantes por aí, irmãos, que só ensina, mas não faz. Quantos escândalos prega sobre dízimo, prega sobre evangelismo, prega sobre obediência, prega sobre submissão, mas não é submisso ao pastor, não é obediente à igreja, e por aí vai. Mas Jesus não, ele fazia e ensinava, ensinava e fazia. Quem faz o que ensina, e quem ensina o que faz. Aleluia! Né? O próprio Tiago vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu como era. Amém? Então, irmãos, é igual aquela pessoa que decora para fazer prova, né? Quem já decorou aí para fazer prova? Ah, não fica com essa cara não, eu sei, se entrega aí. Quantas vezes já decorei, pega aquele questionário, decora, tira 10, no outro dia não lembra de nada. É isso que o Tiago está dizendo, irmão. Decora para pregar, decora para falar. Daqui a pouco não sabe nada. Por quê? Porque não pratica, não vive a palavra. Mas Deus não quer que nós sejamos assim, aquela pessoa que contempla o rosto natural, daqui a pouco esquece, porque a Bíblia não é natural, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um grande exemplo, né, irmãos? Um grande exemplo do escriba, do sacerdote Esdras. Eu gosto muito de Esdras 7:10, que a Bíblia diz que Esdras, né, tinha preparado o seu coração para quê? Ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Para quê? Mais, para cumpri-la. E depois, para ensinar a Israel o seu estatuto e o seu juízo. Então Esdras dá um grande exemplo. Ele buscou a lei do Senhor para cumprir, para ensinar
aleluia, os estatutos e os seus juízos. Então ele buscou a lei. Não somente, eu costumo dizer aqui, aquele que lê a Bíblia para viver, tem palavra para pregar. Aleluia. Ele nunca será surpreendido. Ele nunca será pego de surpresa. Porque se ele lê, se ele tem o seu devocional todo dia, ele vai ter palavra para pregar todo dia. Aleluia. Então nós não temos que ler só para pregar, nós temos que ler para viver. Primeiro eu busco para praticar. Como estão entendendo? Se eu busco para praticar, eu tenho palavra para ensinar. Aleluia. Porque o Evangelho, irmãos, diferencia de qualquer outra religião. Porque o Evangelho é prática, é ação, é vida, é testemunho, é relacionamento. Não existe Evangelho sem relacionamento com Deus. Já foi falado aqui, a nossa diaconisa Veruso, né, falou do Salmo 121 e falou que nós precisamos conhecer mais a Deus. Meu presbítero Denilson falou de Adão, aleluia, coisa linda, deu o exemplo dele quando o pai vem. Ou seja, relacionamento. Cristianismo só é cristianismo se eu tenho relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu fico abismado, irmãos, quando o crente não tem uma palavra, não consegue abrir um livro, não tem um versículo. Aleluia. Esse crente nunca será feliz, porque a felicidade está em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia. A vida eterna está em conhecer a Deus. Essa é a vida eterna. João vai dizer, o que é a vida eterna? A vida eterna está em conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vivemos essa eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, diga, Jesus é o meu maior exemplo. Enquanto ele foi homem aqui, viveu como homem na terra, ele foi a personificação do próprio ensino. Jesus era a própria palavra. Paulo vai dizer que nós somos a carta escrita, não por mão de homem, mas pelas mãos de Deus. Quando você passa, você está passando uma Bíblia aberta, está passando os ensinamentos de Jesus. Pessoas têm que olhar, as pessoas têm que voltar e olhar para a igreja, e ali vai um homem de Deus. Quanto tempo você não ouve isso? Ali vai uma mulher de Deus. Não, às vezes nós ouvimos ali vai um pregador, vai uma pregadora. Não, ali vai um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel, cumpre todos os seus deveres, um homem de Deus. Porque pregador tem muitos, irmãos. Pregadores tem muitos, mas homens de Deus tem poucos. É difícil, né? Você pregar a palavra e dizer, eu não estou nem cumprindo isso aqui, eu estou até difícil isso aqui, fica até sem graça, né, diante da igreja. Eu não estou muito legal aqui, não estou muito bem aqui, mas a Bíblia ensina isso, ensina. Nós temos que nos esforçar para ser cumpridores da palavra e não só ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não pregava de oração, mas orava. Pregava de jejum, sobre jejum, mas jejuava. Pregava sobre obediência. Hebreu vai dizer que ele foi obediente até a morte. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia! Então Jesus em Atos dos Apóstolos, versículo 4, deixa assim, estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então Jesus determinou que eles permanecessem em Jerusalém, irmão. Talvez quando eles ouviram isso, eles se questionaram, mas por que Jerusalém, lugar de perseguição, lugar de dor, lugar de sofrimento? Porque Jerusalém, né, tinha um medo até de Jerusalém. Certa vez Paulo falou, eu vou para Jerusalém. Ele falou, não vai não, Paulo. Lá em Atos capítulo 20, ele falou, não, eu não tenho minha vida por preciosa, contudo que cumpra o ministério que me está proposto. Então Jerusalém era o berço ali, aleluia, onde havia o templo, os fariseus. Mas Jesus falou, é em Jerusalém, por quê? O cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo se daria em Jerusalém.
Por quê? Foi em Jerusalém que Jesus Cristo foi crucificado. Foi em Jerusalém que eles fugiram com medo da perseguição. Foi em Jerusalém, aleluia, que houve as maiores dores. Mas seria em Jerusalém que o Espírito Santo desceria também. Aonde eles sofreram, aonde eles foram perseguidos, é ali que eles teriam dupla honra. Aleluia. No mesmo lugar que Jesus subiu aos céus, no mesmo lugar que Jesus foi crucificado, seria o lugar que o Espírito Santo desceria sobre a igreja. Então a presença do Espírito Santo em Jerusalém daria o quê? Testemunho, em primeiro lugar, na cidade. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? Vocês vão receber poder, vão receber virtude. Para quê? Ser testemunha. Primeiro aonde? Jerusalém. Tem crente que quer dar testemunho em tudo quanto é lugar, mas na sua Jerusalém é uma vergonha. Mas Deus está dizendo, em Jerusalém. É em Jerusalém, é na tua casa, é no teu bairro, é na tua igreja. É ali que você tem que dar testemunho. Não é correr para outro lugar, é Jerusalém. Está sendo envergonhado, é em Jerusalém que vai descer o Espírito Santo. Quando você recebe essa palavra, aleluia, diga, é Jerusalém. A minha honra virá em Jerusalém. É ali que eles se amedrontaram, é ali que eles se fecharam, é ali que eles ficaram em horror, mas era ali que o Espírito Santo desceria. Você pode receber essa palavra. É ali que eles receberiam força, é ali que eles receberiam intrepidez, é ali que eles receberiam poder para testemunhar. Para começar em Jerusalém, vamos abrir lá em Isaías capítulo 61. Glória a Deus. Aleluia. Estou empolgado, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se me deu ornamento por cinza, óleo de gozo, por tristeza. Irmão, quando o Espírito Santo vem, muda tudo. Veste de louvor por espírito angustiado. Antes é espírito angustiado, mas quando o Espírito vem, é veste de louvor. A fim de que se chame árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu posso ouvir um glória aí da igreja? E edificarão os lugares antigamente o que? Assolados. E restaurarão o que? Os que antes destruíram. E renovarão o que? As cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vou logo pular para o versículo 7. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Antes angústia, agora veste louvor. Irmãos, se nós fizermos um estudo domingo, vamos falar sobre Pedro, né? Avivamento da vida de Pedro. Pedro é um exemplo prático, né? Se nós vermos Pedro antes do avivamento, depois do avivamento, irmão, pega cada discípulo antes, cada discípulo depois, pega um crente antes do batismo, depois do batismo, muda tudo, irmão, a história muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então diga para o teu irmão, não é para fugir do local da batalha, mas Deus vai nos dar vitória no local da batalha. Então o Espírito Santo desceria em Jerusalém para quê? Aleluia, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aonde começaria tudo? Em Jerusalém. Aleluia. Irmão, se Deus tem que avivar, se Deus tem que começar um avivamento, tem que começar na sua igreja, tem que começar na sua casa, tem que começar por nós. Aleluia. E aqui em Atos dos Apóstolos foi a primeira vez, né, que eles ouviram falar da promessa, lá em Lucas 24, 49.
Jesus vai falar para eles ficarem em Jerusalém, as últimas instruções. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas termina falando para eles irem para Jerusalém. O livro de Atos começa nesse ponto. Parece que o livro de Atos é uma continuação do livro do Evangelho de Lucas. O livro de Lucas termina dizendo: ó, vocês vão para Jerusalém. Quando Jesus fala isso, eles com alegria vão, porque até então estavam temerosos, porque falou: vocês lá serão revestidos. O Espírito Santo dará capacidade para vocês, para testemunhar. E eles vão para Jerusalém. Aqui em Atos começa dizendo o quê? Para que eles fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, aleluia, porque a promessa ainda estava de pé. Ah, não, vou falar. Você pode falar para o teu irmão que ainda, aleluia, eu não sei se ele foi batizado ou não, mas fala para ele: a promessa ainda está de pé. Não tem crente, presta atenção aqui, tem crente. O tema dessa noite é perseverando na busca do batismo do Espírito Santo. Tem crente que não se acha digno de ser batizado com o Espírito Santo. Tem crente que não acha que não merece o batismo com o Espírito Santo. Tem crente que se acha tímido demais. Tem crente que, irmão, primeira coisa que nós vamos falar aqui é você crer. E não é porque você merece, porque você é digno, porque Jesus morreu na cruz quando nós éramos ainda pecadores. Não é por merecimento, é promessa. Diga promessa. Promessa para nos dar força, para nos dar autoridade, para nos dar poder, para testemunhar e vencer o pecado. Oh, aleluia! Jesus já havia falado em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lá no versículo 26 ele vai dizer de novo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. E lá em João 15,26: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testifica de mim. João 17,7. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Deixa essa fé crescer no teu coração. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 16,13. Mas quando vier, levanta a tua mão direita, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Então havia uma promessa para o Espírito Santo vir sobre a igreja. Há uma promessa do Espírito Santo ser derramado sobre a tua vida. Quantos recebe essa palavra? Aleluia! Então Jesus aqui repete a promessa, irmão, no versículo 5. Aqui os discípulos, tudo indica, né, que eles todos já haviam sido batizados nas águas. Batismo de João. Também eles já tinham o Espírito Santo, já foi soprado sobre eles o Espírito. Todos já são salvos. O que estava faltando? Revestimento do Espírito Santo de Deus. Então o primeiro batismo, que é o batismo nas águas, como foi dito aqui, porque na verdade João batizou com água. Esse batismo era o quê? Uma declaração pública que eles agora faziam parte da família de Deus. Porque só tem uma forma de entrar no reino de Deus. Como? Nascendo de novo. Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito. E o batismo é a inclusão nesse reino, é a confirmação, é a chancela, é a declaração pública que eu nasci de novo, que eu morri para esse mundo, que eu ressuscitei e eu sou uma nova criatura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se foi batizado nas águas, se declarou a sua fé, já foi selado
céu? Quem tem o passaporte aí para entrar no céu? Quem tem esse passaporte para entrar no céu? Aleluia! Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele. Pelo quê? Pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então esse é o batismo físico, externo, todo mundo vê. Batismo nas águas. E o segundo batismo é com o Espírito Santo. Lhes daria poder para testemunhar com ousadia. Já haviam recebido o Espírito Santo, Jesus já havia soprado sobre eles, já tinha o Espírito de vida, aleluia, como Deus fez no primeiro homem. Irmãos, lá em Adão, Deus pegou o barrinho, fez o bonequinho, ficou bonitinho. Mas se Deus não sopra, seria apenas um bonequinho de barro. O ser humano que não aceita Jesus é apenas um bonequinho nas mãos de Satanás. Depois que ele se desviou, depois que pecado entrou, o Espírito Santo saiu do homem, é um bonequinho nas mãos de Satanás. Tem muitas bonequinhas aí fora, irmão, toda espivitadinha, bonequinha nas mãos de Satanás. Mas quando nós vamos para Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito volta para o ser humano. Ele passa a ser alma vivente, passa a ser Espírito vivente. Então ele já tinha o Espírito Santo, irmão. Mas no versículo 8, vai ter o quê? Uma confirmação que eles receberam o poder do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar. O texto vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Então os discípulos em Atos, eles estavam preocupados, irmãos. No versículo 6 diz assim, ó: aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então eles estavam preocupados quando o Senhor restauraria o reino de Deus, o reino de Israel. E Jesus falou: não se preocupe com isso, não se preocupe com a data da restauração. Jesus já havia falado também lá em Mateus 24:36, dizendo que daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas o que Jesus está falando que eles tinham que fazer era perseverar para receber o poder do Espírito Santo, de forma que eles pudessem testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus está falando: não se preocupe quando será, mas enquanto o rei não vem, vai buscando o Espírito Santo, vai se enchendo do Espírito Santo, vai testemunhando até os confins da terra. Porque, irmão, a igreja tem que testemunhar. Por que Jesus não veio ainda? Tem muita alma ainda que não recebeu ainda o Evangelho. Amém, glória. Aleluia, então a responsabilidade da igreja, irmão. Jesus falou: não se preocupe com as estações, com o tempo, se preocupa sim em perseverar, em receber, em buscar o Espírito Santo de Deus. Amém, glória. Quantos estão entendendo? Meu Deus. Jesus prometeu o quê? Virtude, poder. Que poder é esse? Poder político? Poder político? Não. Poder financeiro? Não. Tem muitos que estão perseverando nesse poder, mas não é esse poder que Jesus está falando. Não é esse poder que vai te dar autoridade para testemunhar. Segundo o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, esse poder ou virtude é de numis, ou seja, provém do verbo que significa ser capaz ou ter força. Deus está dizendo: olha, busca o Espírito Santo, que eu vou te dar capacidade, eu vou te dar força para testemunhar. Eu vou te dar capacidade, vou te dar força. Moisés, Deus falou para Josué: Josué,
forte e valente, ser forte e persevera e se anima, porque você fará esse povo atravessar o Jordão. Então Atos refere-se à operação, né, esse poder no livro de Atos, irmãos, está relacionado ao quê? A operação de milagres. Aí nós vamos, não dar tempo de ler, mas Atos capítulo 3, versículo 12, Pedro e João na porta do templo Formosa, fala, pega na mão daquele coxo, levanta ele, diz, levanta e anda. Lá em Atos 4, 7, 6, 8, poder para testemunhar, Atos 1, 8, poder sobre o diabo. Aleluia, esse poder que nós precisamos. A Bíblia diz que Jesus operou milagres através do poder do Espírito Santo. Até Jesus, como homem, dependeu do Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Então Jesus promete equipar seu discípulo para quê? Para ser testemunha. O que é a palavra testemunha? Mártires. Ou seja, um poder para ser mártir, para perseverar até a morte, se for necessário. Ou seja, um poder para influenciar os outros a aceitarem a Cristo. Aleluia. É esse poder que nós precisamos. Poder de influência, poder persuasivo, poder da palavra. Aleluia. Poder que o Espírito Santo convence o pecador da justiça e do juízo e do pecado. Meu Deus. Então esse poder recebido aonde? Diga, no batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é uma das principais doutrinas, irmão, da Escritura. Porque o livro de Atos começa falando do batismo com o Espírito Santo. Atos 2,39 vai dizer: glória. A igreja deu uma chance de dar uma glória a Deus. Vamos lá de novo. Atos 2,39. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É o nosso caso, a eles e os que estavam longe, nós. Então essa promessa é para quê? Para os salvos. Diferente da dispensação do Antigo Testamento, se nós vivêssemos no Antigo Testamento, irmão, se não fosse rei, se não fosse profeta, se não fosse sacerdote e se não fosse juiz, você não faria parte dessa promessa, porque o Espírito Santo vinha sobre essas classes. O Espírito Santo vinha sob medida. O Espírito Santo não enchia, não era derramado, era um propósito específico. Ele vinha e saía, fazia o que tinha que fazer, cumpria a missão e se ausentava. Mas na dispensação da graça, na era da igreja, o Espírito Santo caiu sobre a igreja, foi derramado sobre a igreja. Então essa promessa é para nós. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. E essa promessa teve início aonde? No Pentecoste, porque a igreja, ela começou avivada, falando em novas línguas, cheia de poder para testemunhar. Ou seja, a igreja foi inaugurada no Pentecoste. A igreja foi inaugurada falando línguas estranhas. Aleluia! Eu vou repetir: a igreja foi inaugurada falando línguas estranhas. A igreja foi inaugurada falando a língua da terra, não, a língua do céu. Você pode adorar o nome do Senhor? Marcos 16, 17, o Senhor deixou o ID, nós esquecemos o finalzinho do ID. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Não é para se envergonhar quem não é batizado, irmão, porque nós temos que buscar até o arrebatamento. Se Deus não batizar, você está buscando com alegria, está louvando, está adorando. E se acontecer, e eu creio que vai acontecer, glória a Deus. E se não acontecer, tu está orando, está glorificando
Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, Jesus não mudou. Quem é o batizador? Jesus. Jesus é o grande batizador. Por que Ele falou? João batizou com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo. Aleluia. Mas o que acontece, irmão? Então Jesus não mudou. E diga comigo, o Espírito Santo também não. Diga, o Espírito Santo também não mudou. O que diz lá em 1 Coríntios 12:4? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ele não mudou. O Espírito Santo não mudou. Então, por que a igreja deve perseverar em buscar o batismo como o Espírito Santo? Primeiro, traz ao crente um revestimento de poder sobrenatural. Jesus falou: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, vou orar até quando? Até ser batizado. Aleluia, e com alegria, irmão. O que acontece às vezes é que o crente coloca um peso, coloca uma expectativa, é para orar com alegria, até ser batizado. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando em você. Quantos conseguem entender isso? Não é para desanimar, não é para desistir. Essa oração te impulsiona a orar cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Por que às vezes Deus, quando quer operar um milagre, às vezes não sempre, quando Deus quer operar um milagre, Ele coloca a igreja para orar. Tem coisas que nem acontecem, irmãos. Vou falar uma coisa, tem milagres que nem acontecem, mas você nunca sai da mesma forma depois de um movimento de oração. Aleluia. Aleluia. Faz o crente uma testemunha poderosa do Evangelho. Atos 8. Por que eu tenho que perseverar em buscar? Porque me faz ser uma testemunha poderosa do Evangelho. O que mais? O Espírito Santo, através dessa imersão purificadora, torna o que? O cristão, o cristianismo, uma religião poderosa de Deus. Aleluia. Nós não servimos a uma filosofia de vida. Isso aqui não é coach. Isso aqui não é 10 passos para vencer. Isso aqui não é 15 passos para conquistar. Não. Aqueles que entrarem vão ter que ver o poder de Deus. Na palavra, mas se ele não tiver um batismo com o Espírito Santo, não vai passar de conhecimento até, aleluia, glorioso, mas chama um analfabeto cheio do Espírito Santo, que você vai ver a diferença. Quem crê nisso, irmão? Primeiro passo é crer. Diga, primeiro passo é crer. Não é o pastor Reginaldo está dizendo, é a Bíblia, é Jesus, é a promessa. Como nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Então o batismo com o Espírito Santo não é só para ser comentado. Já viu que tu chama crente? Vem, quem quer ser batizado? Aí vem, aí o crente fica assim, ó. Não, isso aqui não é macumba não, para o Espírito Santo, para o Espírito maligno te tomar e te invadir. Não. Como é que vai ser? Eu nunca vi ninguém de boca calada ser batizado no Espírito Santo. Eu não vi, se alguém já viu. É adorando, é glorificando, é desprendendo, é Senhor, tem misericórdia. Você não precisa ficar mecânico, glória, 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 não precisa, mas abre o coração, vai adorando. Se não for hoje, continua adorando. Se não for amanhã, continua adorando. Abre o coração. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar, o Espírito Santo já desceu na igreja. Você e eu só temos
selo. A diferença, irmãos, é a necessidade e a busca. Meu Deus. Pega alguém aí que está desesperado por trabalho e pega alguém que está tranquilo. O desesperado, irmão, não para de olhar a notícia, não para de olhar o jornal, acorda cedo, eu tenho que trabalhar e ver notícia, e ver lá no LinkedIn, e vai vendo. Mas quem está tranquilo, está conformado, vai esperar o trabalho bater na porta? Quem quer o batismo com o Espírito Santo, irmãos, não fica calado não. Tudo vai da fome de Deus, da necessidade. Buscai com selo. Diga, buscai com selo. Então o batismo precisa ser buscado, é algo que deve ser experimentado. Não foi uma experiência apenas para os crentes do primeiro século, como diz o sensacionista. Milhões de cristãos provaram, estão provando e ainda provarão até Jesus voltar. Eu anotei aqui, para nós fecharmos, alguns elementos que são dispensáveis para aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, arrependimento. No dia de Pentecostes, Pedro pregava a multidão que, compungida, ou seja, coração contorcido, coração quebrado, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e receberei o que? O dom do Espírito Santo. Então o primeiro passo, irmãos, é sondar a vida, se está de acordo, alinhada com a palavra, alinhada com Deus. Então o crente que busca o batismo com o Espírito Santo deve ter um coração limpo. Diga, coração limpo. O problema é que tem muitos com o coração maquinando coisas. Tem que estar coração limpo. O batismo são para aqueles que nasceram de novo, aqueles cujo coração tem sido purificado pelo sangue de Jesus. Quando o crente realmente se entrega a Cristo, se arrepende, tem fome das bênçãos de Deus, se dispõe a buscar, aleluia. Por isso que, aleluia, se você ainda não foi batizado, irmãos, se quebra diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, aleluia, limpa o teu coração, diga: Senhor, eu estou rendido aos teus pés. Irmãos, eu duvido que daqui a 30 dias você não será batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Números 23, 19 vai dizer, Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, não confirmaria. Segundo passo, irmão, para receber o batismo é através da pregação da fé. Ou seja, é a pregação da fé que produz fé para o crente buscar, receber. Paulo desafiou os Gálatas e disse lá em Gálatas 3:2: receberei o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmão, quando você ouve falar sobre o Espírito Santo, quando você ouve falar sobre o batismo com o Espírito Santo, quando nós ouvimos falar sobre a operação do Espírito Santo, quando nós ouvimos testemunho do Espírito Santo, quando nós ouvimos sobre cura do Espírito Santo, isso vai acrescentando fé no teu e no meu coração. Irmãos, eu passo quase que sempre que eu posso vendo testemunho de cura, milagres, poder de Deus. Isso nos estimula. Os pregadores sabem pegar as histórias dos avivalistas, o que acontecia, irmão. A gente cai de joelho, irmão, lê o livro de Atos, irmãos. A gente se prostra: Senhor, isso é para mim. Eu não posso acreditar, irmãos, que isso parou, que isso cessou, que não é para mim. Isso é para mim, é para a nossa geração, é para essa igreja. Aleluia. Aleluia. Não há ensino aonde não há, ou seja, não há fé aonde não há ensino, irmão. Eu vou repetir: não há fé aonde não há ensino. Uma igreja que não prega sobre cura, dificilmente alguém vai ser curado. Uma igreja que não prega sobre batismo com o Espírito Santo, dificilmente alguém vai ser batizado, sim ou não? Uma igreja que não prega sobre santidade,
dificilmente vai ter santidade nessa igreja. Por isso que Paulo falou: prega todos os conselhos de Deus. Aleluia! Oh, quantos estão sentindo a presença do Senhor? Então nós precisamos ler fervorosamente, porque a promessa é para vós. Tiago vai dizer, Tiago 1,6: peça, porém com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Aí versículo 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o versículo 8: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, hoje está avivado, hoje eu quero, aí chega amanhã com o molendão, vai buscar, não, já busquei ontem, não deu certo, aí já está. Irmão, você é ânimo dobro, hoje quer, hoje crê, sei lá, será que isso é para mim? Hoje está uma pedra de fogo, né? Amanhã está uma pedra de gelo. Será que isso é para mim? Será que não é? Eu já busquei tanto, eu nem sei mais como buscar. Irmão, você é ânimo dobre. Imagina, nós oramos pela irmã Luciana, eu chegar lá e falar: será que é isso mesmo, Senhor? Outra notícia maravilhosa, né? A irmã Luciana está em casa, estivemos lá ontem, e a irmã diaconisa Denise falou que agora ela sentou sozinha, né, sem apoio de travesseiro. Irmãos, é um milagre. Câncer generalizado, metástase, né? Câncer, está toda inchada. Imagina eu chegar lá e olhar aquela circunstância, irmão, e falar: será que Deus vai curar? Irmãos, eu tenho que olhar aquilo ali e falar: meu Deus é poderoso, arrancar das minhas entranhas. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor. Aleluia! Os médicos ficaram admirados com a irmã Luciana. Todos eles correram para vê-la, porque ela saiu do CTI, porque já estava desenganada pelos médicos. Os médicos já disseram: fale com os parentes, reúne todo mundo. Eu estou mentindo, porque não tem mais jeito. Ela saiu do CTI, ela está em casa, e eu creio no milagre. Levanta a mão e adore ao Senhor. Oh, aleluia! É pela fé, é o poder do Espírito Santo. A igreja não foi chamada para viver o senso comum, irmãos. Aleluia! Glória, glória. Concordar na terra será concordado no céu. O terceiro passo para receber batismo: obediência a Deus. Pedro disse perante as autoridades: nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito que Deus ortogou aos que lhes obedecem. Obediência é o melhor caminho para receber as bênçãos do Senhor. Quantos concordam? É só você ler Deuteronômio lá 28. Se você fizer, se obedecer, se cumprir, então receberei as bênçãos do Senhor. Aleluia! Mas se não cumprir, se não obedecer, se não fizer, sereis maldito. Não, o princípio não muda. Não vivo o Antigo Testamento, tá bom. Despreza então, rasga o Antigo Testamento e pega só o Novo Testamento. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é a inspiração de Deus. Aleluia! A Bíblia é um livro de princípios. Então o crente que deseja ser cheio, quantos desejam ser cheio do Espírito Santo? Mas será que deseja mesmo? Todo crente que deseja ser cheio do Espírito Santo admitirá facilmente o desejo de ter um coração consagrado e obediente a Deus. Irmão, o que sair do altar, o que sair da palavra, você vai falar: é para mim, eu obedeço, eu quero. Esse é o crente obediente. Mas quando o crente começa a ter muito conhecimento, isso aí não é bem assim não. Isso aí, irmãos, sabe o que vai receber? Cajadada.
Mas o Espírito Santo é para obediente. Aleluia. É de Deus? Eu quero. Está na palavra? Eu quero. Está escrito? Eu obedeço. Aleluia. Jesus disse lá em Lucas 24:49 para cerca de 500 discípulos: quantos obedeceram até o final? 120. E quantos foram cheios do Espírito Santo? 120. Os que obedeceram, que perseveraram até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar buscando o batismo, receberá o batismo. É perseverar, irmão, na busca. Diga, é promessa. É promessa. Então não adianta obedecer parcialmente, irmão. O Espírito Santo desceu sobre os que obedeceram a Jesus, que permaneceram buscando. Quarto, para nós finalizar, vamos colocar sobre os pés. Perseverança na busca. Diga, perseverança na busca. Perseverança, maneira persistente e perseverante de pedir e buscar, revela o empenho do crente por receber. Irmãos, o teu desejo, a tua perseverança vai revelar para Cristo o que você quer. Já viu aquele filho, irmão? Chega a ser chato. Pede a mesma coisa. Chega uma hora que você realmente esse garoto aí, ele quer isso mesmo. E você, às vezes, nem quer dar, mas acaba dando. Sim ou não? Você, às vezes, a gente se coloca como juiz iníquo, irmãos, em casa. O filho pede, não. E o filho persevera, até para você ficar livre, tá bom. Às vezes coloca assim. A Bíblia fala, imagina Deus, irmãos, que é um juiz bondoso. Se o pai, que não é bom, sabe dar boas coisas, quanto mais lhe dará o Espírito Santo àquele que lhe pede. Aleluia! Então peça, bata na porta, busque, não desista, persevere em buscar. Essa palavra tem que nos estimular a voltar a perseverar, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem que haver humilhação, tem que haver súplica. Não há batismo sem oração, irmão. Aqui eu vejo um dos maiores impedimentos para o crente receber essa promessa, é a perseverança. Tem crente que já está frustrado, irmão. Eu percebo. Nós conversamos com alguns. Parece que é frustrante. Parece até que é vergonhoso, mas não é vergonhoso quem não foi batizado. Porque o batismo não depende de você, não depende de mim, vem do alto, é do Senhor. E Ele sabe a hora que vai, aleluia, batizar você. Se dependesse de você, se dependesse de mim, era vergonhoso, mas não depende da gente. Depende sim de estar com o coração aberto, estar desejoso, buscando, perseverando. Aleluia. Irmãos, eu ouvi um testemunho de um pastor que estava na igreja, aí o pastor lá ministrando, colocando as mãos, pessoas batizando. Quando chegou na vez dele, pulou, batizou, foi para o outro, mas ele chegou em casa chorando mal. Ele era novo convertido. Falei, por que me pulou? Será que o Senhor não quer me batizar? E começou a chorar a noite toda chorando. Quando foi de madrugada, começou a falar em línguas. Aleluia! Estou sentindo a presença do Senhor. Não é como você quer, não é como eu imagino, é como Ele quer. Lucas 18 falou sobre o direito de orar e nunca desfaleceu o dever de orar. É pedir até receber, é bater até a porta se abrir, é buscar até encontrar. Lá em Lucas 19, do 9 ao 13, diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, essa unção, com essa finalidade do batismo, irmãos, aleluia, é prover o crente
crente, aleluia, para que ele possa ter autoridade espiritual, no mundo espiritual, para ajudar ele no seu ministério. Mas temos que perseverar. Quem pode dar glória a Deus? Para finalizar, irmão, como eu vou esperar? Como eu vou buscar? Louvando a Deus, glorificando o Senhor. Louvar e glorificar a Deus é o que o crente deve fazer. O crente que é adorador, ele está com o coração sempre aberto para o Espírito Santo. Uma das maiores dificuldades do crente ser batizado, irmão, porque às vezes ele é tímido, ele não adora. Começa a adorar mais. Começa a vencer primeiro nessa área, na adoração. Na hora que estiver louvando, não conversa com ninguém não, fecha teu olho e passa a adorar o nome do Senhor. Nem se preocupe com o batismo, nem se preocupe em ser batizado. Só adora, só adora, só adora. Receber do que é meu. Então a função do Espírito Santo é glorificar Jesus. Então o Espírito Santo vem aonde? Naquele que glorifica, tem desejo de glorificar, aquele que já é adorador. Então se o Espírito Santo descer de uma forma poderosa, Deus está dizendo, ele é adorador, ele vai me adorar ainda mais com o derramado do meu Espírito na vida dele. Embora o batismo seja um só em cada uma das pessoas e a manifestação ocorre com evidência em línguas, na Bíblia nós podemos ver 3 formas de alguém receber o batismo. Primeiro foi em Atos capítulo 2, versículo 4. Sem nenhuma intervenção humana. Diga, sem nenhuma intervenção humana. Eles estavam sentadinhos 1 dia, 2 dias, 3 dias orando, aleluia, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, e estão ali 9, 10, quando chega no 10º dia, do alto desce um poder sobrenatural sobre eles. Ninguém colocou a mão na cabeça deles, aleluia, não teve pregação, foi 10 dias de oração. Eu fico imaginando Jesus fazendo aqui hoje, irmão, todo mundo sendo batizado. Poucos creem que Jesus pode fazer isso hoje. Segunda forma, aonde nós vamos ver o batismo através da imposição de mãos, foi em Samaria, Damasco e em Éfeso. Atos 8, 15 ao 18, 9, 17, 18 e 19, 6. Quando lá em Samaria, aleluia, estava ali os discípulos, estavam ali eles pregando a palavra. Filipe levou a palavra a Samaria, só que eles não haviam sido batizados. E quando chegam os apóstolos, perguntam a eles, falam, nem tal conhecemos. E eles colocam as mãos na cabeça daqueles que aceitaram a Jesus. Imediatamente eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E terceira forma, a terceira forma foi na casa do centurião Cornélio. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Ou seja, no primeiro caso, o batismo aconteceu sem intervenção humana. No segundo caso, houve intervenção, eles colocaram as mãos. E no terceiro caso, foi apenas pregação, eles pregando e o Espírito Santo vindo sobre Cornélio, enchendo a vida de Cornélio. Como Deus pode fazer nos nossos dias? Será que Deus pode fazer como na primeira vez? Sim ou não? Jesus pode fazer como na segunda vez? Chamar à frente, colocar as mãos na cabeça e ser batizado? Sim ou não? Jesus pode fazer como na terceira vez? Apenas na ministração da palavra e já ter crente aqui sendo batizado com o Espírito Santo? Então, querido, se a palavra já foi pregada, se nós já temos a promessa na nossa vida, o que nos falta para ser batizado com o Espírito Santo? Talvez
Talvez alguns podem ser batizados não na igreja, mas em casa. Talvez você possa ser batizado no ônibus, ou batizado na igreja enquanto está sendo ministrada a palavra. Tu está tão ligado com Deus, irmãos. Tu está tão ligadinho com o Senhor, que de repente você começa a falar em línguas. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode começar a buscar, ou melhor,